Bom, pessoal, então eu vou trazer hoje aqui, para continuarmos com os nossos estudos, nós vamos trazer a primeira aula, onde a gente vai começar aí a trabalhar com uma placa de vídeo. Então, nós temos a seguinte situação aqui. Imaginemos que a gente recebeu essa placa aqui, tá? É, a RX 580, essa RX 580 8 GB da MSI, beleza? E essa aqui é a board, né, a versão da placa 341 e a versão do circuito 1.4, beleza? Então, é uma placa bem interessante, por quê? Porque a maioria dessas placas da China aí são baseadas nesse projeto aqui, tá bom? Tem muita semelhança. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma análise visual da placa, principalmente das partes onde não tem backplate, não tem proteção, tá? Principalmente a parte de trás. Por quê? O cliente guarda ou transporta a placa de qualquer jeito e acaba arrancando vários componentes aqui da face de trás da placa. Geralmente, pode arrancar da parte da frente também, a gente tem que dar uma olhada, tá? Mas a gente tem que ter atenção especial aqui, ó, nesses capacitores aqui. Por quê? Porque o cliente muitas vezes ele vem limpar o PCI Express aqui, ó, e acaba passando, por exemplo, uma borracha, um papel aqui e bate nesses capacitores. Eles são pequenos e frágeis, então acaba arrancando, tá? Então sempre dá uma olhada aqui, né? Se não tiver, se tiver faltando capacitores aqui, ó, da parte de trás, mais ou menos até aqui, a placa ela geralmente dá vídeo, porém ela vai dar vídeo quando a gente consultar lá em 16x, x1 ou x8, tá bom? Ela não vai pegar o 16x, tá? Depende de qual capacitor desse aqui que está faltando. Se forem capacitores do início aqui, ela não dá vídeo, beleza? Porque ela não vai conseguir acionar nem o X1, tá bom? É, Geralmente componentes aqui da beirada, por exemplo, placa de vídeo com artefatos, né? Pode ser, ó, componentes aqui, capacitores aqui do processador, da região do processador ou da região da memória que estão faltando, beleza? Ou resistores, capacitores aqui dessa região, se eles estiverem faltando, a placa pode não dar imagem, pode dar artefato, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é essa análise visual minuciosa, tranquilo? Depois nós vamos fazer algumas leituras aqui na placa, tá? E essas leituras aí iniciais, nós vamos fazer a leitura aqui no PCI Express, beleza? Da placa no conector PCI Express, sendo que os três primeiros pinos aqui, ó, tá? Esses três primeiros pinos, eles são do 12 volts, tá? 12 volts bus, chama. E eles devem apresentar aí mais ou menos aí uma resistência aí na escala aí naquela escala de diodo, tá? De 5 quiloohms ou assim, acima aí de 3 quiloohms, beleza? Aqui também a gente pode estar olhando aí o quarto pino, né? Da direita para a esquerda aqui, ó. Quarto pino. Esse quarto pino, ele vem direto aqui para esses fusistores, beleza? Que são resistores térmicos, basicamente, que se passar uma corrente muito alta, ele esquenta e aumenta a resistência, beleza? Então esses fusistores aqui, você pode medir aqui, né? Ou aqui, beleza? Mas se você quiser medir aqui nessa placa, você pode medir aqui na parte de dentro do fusistor. Ele vai apresentar mais ou menos 2 quiloohms, tá? E é legal aqui também a gente fazer a medição da continuidade do fusistor, ver se ele está apresentando aí uma resistência baixa, né? Porque se aconteceu de passar uma corrente muito grande aqui, ele vai apresentar uma resistência bem alta. Ele tem que apresentar aqui uma resistência bem, muito próxima de zero, beleza? Com a placa em funcionamento, se você fizer a leitura tanto desse ponto aqui quanto desse aqui, tem que ter 3.3 volts, beleza? E aqui também, ó, tanto nesses pads quanto nesse lado desses capacitores aqui, nós temos que encontrar 12 volts, beleza? Aqui também, ó, esse 12 volts aqui, ele vem direto para essa bobina aqui, ó, tá? Então a gente tem que encontrar com a placa em funcionamento 12 volts aqui e também essa resistência alta aqui medindo nessa bobina, tá?
Aqui já é a medição do 12 volts aqui do conector externo de 8 pinos, tá? Então, medindo aqui, né, na parte de dentro ou na parte de fora, primeiro nós medimos a continuidade também aqui, ó, dessa bobina, né, ver se ela está tendo continuidade, tranquilo, se ela está íntegra. E aí depois nós podemos fazer a medição aqui da parte interna ou da parte externa aqui, né, se tiver continuidade, do 12 volts externo, tá bom? Da alimentação externa. E aqui vai dar nessa base aí de 3 kΩ, beleza? Então, sendo assim, a gente já consegue concluir se tem algum curto que está saindo para fora da placa, tá? Eu tenho até aqui, ó, vou mostrar para vocês o conector, que a gente pode medir esse 12 volts externo no conector, tá bom? O que que a gente faz? A gente vai olhar aqui a trava do conector, tá bom? E medir os pinos opostos à trava, tá? Tem os pinos do lado da trava e os pinos opostos da trava. Esses dois pinos no conector de oito pinos, aqui você vai ver que tem um chanfro, ó, um cortezinho. Esses dois pinos que estão depois do corte são pinos aí de ground, tá bom? Então, ground são esses pinos aqui, tá? Do lado da trava e esses dois. Então, esses três pinos aqui são os pinos que vão para aquele 12 volts ali externo, que é onde você pode fazer a medição também aqui sem abrir a placa, tá? Medindo nesses pinos. E aí, qual que vai dar a medição? A medição vai dar na base aí, né? Que é essa medição aqui, ó, tá bom? De 3 quilômetros, tranquilo? Outra coisa aqui que a gente. Então, aqui seria isso, tá? Vamos dar uma. Esse aqui é a medição inicial para a gente ver se a placa não está com curto, saindo, né, para sua placa-mãe ou para o seu, por exemplo, a sua fonte e poder causar um problema aí maior no seu hardware, né, na hora de testar. Beleza? E também já dá aí uma direção inicial para você começar a fazer os testes. Pós isso aí, se você quiser já abrir a placa, né, eu gosto de já abrir a placa aí para dar uma olhada. Nós temos essas tensões aqui e componentes aí, né, para estar avaliando, tranquilo? Então, olha só, é, aqui é a alimentação. Peraí, vamos usar uma outra cor aqui. Vou usar esse vermelho aqui mesmo, tá? Então, esse verde aqui, ó, tá? É a alimentação aí. Peraí, deixa eu medir aqui. É a alimentação do processador, tá? Aqui são as linhas de alimentação do processador, tá bom? Essas linhas são chamadas aí de VDDC, tá? É interessante a gente saber esses nomes aí, porque depois a gente vai precisar disso, tá? Então, essa aqui são as linhas de alimentação do processador. Cada bobina dessa é uma linha de alimentação, né, do circuito que a gente chama aí de VRM, tá? Esse circuito aqui do VRM alimenta o processador com potência para o processador poder trabalhar. Ele é um circuito que em funcionamento aí geralmente apresenta aí 0,8 volts quando você liga a placa em idle, tá? Pode apresentar aí de 0,6 até 1 volt mais ou menos, beleza? Mas geralmente quando você liga a placa para testes ali que não está exigindo muito da placa, vai ser 0,8 volts, tá? Eu falo quando você não está exigindo aí que a placa esteja trabalhando aí a 100%, tá? Senão aí vai ser maior, vai ser 1 volt, 1,1, entendeu? É, e esse circuito geralmente ele vai apresentar aí. Tá errado aqui, tá, pessoal? Show. Tá errado, tá? Vou até alterar aqui, tá bom? Esse circuito aqui ele vai apresentar mais ou menos aí 0,4, 0, cadê aqui, 0,4 ohms, tá? A 0 a 1.3, depende do processador aí. Se for, por exemplo, processador da 570, 1.3 ohms mais ou menos, entendeu? Se for o processador da 580 mesmo, que a gente está olhando aqui, vai ser 0.4, 0.7, tá? Mas na 570 pode ser aí chegar até 1.3 ohms, beleza? Então 0.4 a 1.3 ohms aí nesse chip aqui. Por que eu estou colocando aqui da 570 também? Porque basicamente é o mesmo processador, tá bom?
Então, esse circuito é em funcionamento 0,8 volts. Se você medir ali na escala de diodo, nós vamos ter aí de 0,4 a 1,3 ohms, beleza? A escala de diodo é a escala do BIP, tá? Outros circuitos que a gente pode estar medindo aqui são esses circuitos aqui, ó. Por exemplo, os 5 volts, tá? Os 5 volts ele usa esse regulador linear aqui, tá? Chamado de regulador linear, que é esse CI aqui, beleza? Ele vai receber 12 volts aqui nessa perna aqui, ó, nessa perna maior, que ela é curto-circuitada com a perna do meio, é a mesma perna do meio, tá? Então, esse contato aqui é o mesmo que esse, tá bom? E ele vai receber 12 volts da onde? Dessa bobina aqui, ó, daquela bobina que a gente falou ali no começo. Então essa bobina entra 12 volts aqui, ó. O caminho é esse aqui, ó, entra os 12 volts aqui, entra nessa bobina, dessa bobina vai lá, vai aqui, tá, pro regulador linear. O que que esse regulador linear faz? Ele nessa perna aqui, ó, ele libera 5 volts para o circuito, para ligar vários circuitos integrados aqui da placa, tá bom? Então, para medir esses 5 volts aqui nessa perna aqui, ó, nessa perna de 5 volts aqui, a gente pode medir e deve dar aí 2 quilômetros aproximadamente, beleza? Não, esse aqui não é exato, tá? Porque depende do equipamento, da placa, do fabricante, mas é um próximo, tá bom? E esse aqui é o circuito aí de linha de 5 volts, beleza? Que a gente pode encontrar em funcionamento medindo nessa perna aqui. Ah, como que eu meço, Logan? Eu venho com o multímetro, com a placa funcionando, eu venho aqui com a placa ligada, né, com o multímetro aqui, com a ponta de prova preta aqui no espelho, né, da placa, que é um aterramento da placa, um ground, um GND, e com a ponta de prova vermelha, eu venho aqui nesse pezinho aqui dos 5 volts. Tem que mostrar lá na minha tela, na escala de tensão DC, né, a gente usa ali geralmente até 20 volts, né, vai mostrar lá pra gente ali 5 volts, tranquilo? Isso aí que é assim que a gente faz a medida, tá? Então, quando eu falar que está em funcionamento, a ponta de prova preta sempre é aqui no espelho, a ponta de prova preta, e você vem com a ponta de prova vermelha medindo. Aqui você deve encontrar 12 volts, você medir ponta de prova vermelha aqui, escala DC, beleza? A gente pode medir também aqui, ó, pessoal, a medição de cima é com a placa em funcionamento. A medição de baixo é na escala de diodo com a placa em repouso sem estar conectada em nada, beleza? Né? Que a gente está falando das medidas iniciais. Aqui é o circuito de MVDD, que é o circuito de alimentação da memória. Com a placa em funcionamento, ele deve apresentar 1.5 volts. Onde que eu meço isso? Logo, vai medir do outro lado da placa. Vamos ver aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar lá, o circuito de cima, né? Isso, eu vou vir aqui, ó. Aqui são os contatos da bobina, né? Eu vou vir com a ponta de prova vermelha aqui e tem que dar 1,5 volts aqui, beleza? Aqui o circuito está lá do outro lado, aquele que a gente está olhando, beleza? Então aqui a gente mede esse ponto aqui, ó, tá? Que é o contato da bobina. Em funcionamento tem que apresentar 1,5 volts. Vamos voltar aqui que a gente estava olhando, beleza? Então a gente está falando desse circuito aqui, em funcionamento apresenta 0,5 volts, aí desconectado aí medindo na escala aí de diodo, ele vai apresentar aí de 20 a 30 ohms, geralmente apresenta 24, 25, 28, beleza? É o mais comum. Aqui a gente pode também trabalhar nesse circuito aqui, ó, dar uma olhada nele. Esse aqui é o VDD-CI. VDD-CI é um circuito auxiliar do processador, alimenta o processador também, beleza? Esse circuito aqui alimenta as VRAMs, beleza? É o MVDD, tá? Esse circuito aqui, ele alimenta o processador, uma área específica do processador. O processador tem vários setores, tá? Um dos setores é esse aqui, que ele alimenta o processador, beleza? Esse circuito aqui, ele alimenta o processador aí com mais ou menos 0,9 volts, tá? 0,8, 0,85. Geralmente quando eu meço dá 0,9, tá? Aqui. Mas nesse circuito aqui, com a placa desligada, você vai encontrar na base de 30 ohms, tá?
pode ser mais ou um pouco menos ali, tá bom? Com a placa desligada. E se tiver muito menos aqui que 30 ohms, pode indicar um curto nesses capacitores aqui, ou antes do circuito, beleza? Mas depois a gente vai falar de cada circuito aí, da análise desse circuito específico, né? Análise do MVDD, análise do VDDCI, beleza? Mas aqui em funcionamento ele deve apresentar 0,9 volts, tá bom? Desligado aqui na escala de diodo, a gente encontra aqui 30 ohms. Ah, como que usa na escala de diodo? Mesma coisa. Ponta de prova preta aqui no espelho, ponta de prova vermelha lá do outro lado da placa. Aqui, ó, vai ser nessa bobina aqui, tá? A gente vai medir aqui nessa bobina. Aqui que a gente mede desligado na escala de diodo, e ligado vai ter que ter 0,9 volts, beleza? O normal, tá? Desse circuito, tá bom? É... Aqui também outro circuito que a gente tem de estar de olho. Esse aqui é um dos circuitos que mais dá problema na RX 580, tá bom? É o Display Rail, 0,85 volts a 0,9 volts. Alimenta também o processador, um setor do processador que dá imagem na placa, tá? Esse aqui é um dos circuitos aí que mais apresenta problema. Ele geralmente vai dar aí na base de ele geralmente dá na base de 10 a 15, 10 a 20 ohms, beleza? Esse circuito aí, mas pode ter em algumas versões da placa que tem uma resistência maior. Essa aqui é a medição com a placa desligada, desconectada de tudo na escala de diodo, tá? Aqui a medição com ela ligada, com a placa ligada, esse circuito vai aparecer 0,85 volts, 0,9 volts, beleza? Nessa faixa aí. Eu já vi aparecer 0,91, beleza? 0,92, tá bom? Nesse circuito aqui. Ah, e onde que eu meço, Logan? A gente vai aqui, ó. Você pode medir aqui na ponta desse capacitor aqui, ó, que está na saída do circuito, ou na pontinha da bobina aqui, ó, bem aqui, tá? Eu gosto de medir aqui porque o contato é maior, beleza? Então, esse é o circuito de display rail, um dos principais, maioria dos problemas nesse circuito aqui, tá? Quando é problema aí de tensão aí na placa RX 580. A gente pode medir também aqui, ó, o cristal oscilador. O que é o cristal oscilador, galera? Todos os processadores, tá? Ele vai ter um cristal oscilador para ele poder medir o clock dele. Ele tem que ter uma base de frequência fixa, para ele poder saber qual é o clock dele. Tem processador que tem um cristal interno dentro dele, tem processador que usa cristais externos. Geralmente os processadores de maior desempenho usa cristal externo, que é o caso do GPU, do CPU, beleza? Você vai ver que tem um cristal externo lá na placa-mãe também. Qual que é o cristal externo? É esse componente aqui, ele é um cristal, tá? Que recebe uma tensão nos seus polos e ele devolve aí uma, é, uma frequência aí de base, então uma frequência fixa de base para o processador basear os seus clocks, beleza? Isso aqui não dá muito problema, mas eu mesmo nunca peguei problema nisso aqui, mas eu já vi gente relatando problema nisso aqui. Então é interessante dar uma olhada. Isso aqui geralmente a gente vai dar uma olhada quando a placa está todos os circuitos funcionando e ela não dá vídeo, beleza? Então você olha aqui, tem todos esses. Isso aqui está funcionando, isso aqui está funcionando, isso aqui está funcionando, isso aqui está funcionando e não tem vídeo. Dá uma olhada nesse circuito aqui do cristal oscilador. Onde que a gente vai olhar? Aqui tem um resistorzinho aqui, beleza? Nesse resistorzinho a gente vai fazer a medição aqui, ó, tá? Do lado de fora aqui desse resistor, deve dar aí na base aí de 80 kΩ, 85 kΩ, tá bom? Aqui, ó, tá? Nesse resistorzinho, é um resistorzinho que ele fica na diagonal aqui. Beleza? Pode mudar em algumas placas o local desse resistor. Tá? A gente pode também pegar o osciloscópio, depois nós vamos ter aula de osciloscópio, onde eu vou vir com a ponteira preta aqui na carcaça e com a ponteira de prova aqui do osciloscópio, nós vamos medir aqui e nós vamos conseguir ver a oscilação fixa que o cristal manda para o GPU, né, processador de vídeo, tá? Para ver se está tudo bem, se ele está mandando essa oscilação fixa aí certinho, beleza?
Agora nós vamos para a face de trás da placa, tá? Nós vamos para a face de trás da placa. Aqui na face de trás da placa, o que que a gente vai estar olhando, né? Nós vamos estar olhando aqui a memória, tá bom? Ou, perdão, a BIOS, né? Na BIOS aqui, nós vamos ter o 3.3 volts aqui nessas pernas aqui, ó, que é a perna 8 e 7 da BIOS e a perna 1, beleza? Perna 8 e 7 e perna 1 da BIOS, tá bom? Nessas pernas aqui em funcionamento, nós vamos encontrar 3.3 volts bus. Toda vez que é bus, quer dizer que vem direto lá do conector externo, tá? Esse bus vem daqui, ó. Vem de uma conexão aqui do PCI Express, beleza? Quando é bus, tá bom? Igual aqui, ó, 12 volts bus, tá vindo daqui, ó. É o mesmo 12 volts que a gente mediu lá na frente, tá bom? A gente vai medir aqui nesses pinos da BIOS aqui, né? Perna 8, 7 e 1, beleza? Nós vamos encontrar aí 3.3. Tem BIOS que utiliza 1.8. Aí se você encontrar 1.8 não é estranha não, mas na RX 580 a maioria das BIOS são de 3.3 volts, tá bom? Mas se encontrar 1.8 é que é uma versão de CI de BIOS, né, de circuito integrado de BIOS, esse componente aqui que usa 1.8, beleza? Se a gente medir com a placa desligada na escala de diodo, a gente vai encontrar por volta de 2 kΩ, beleza? Nesses pinos aqui, tá? Também aqui nós podemos medir aqui, ó. Espera aí que tá errado isso aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Nós podemos medir aqui o PEX reset, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. PEX reset. Deixa eu diminuir aqui. Aí, beleza. O PEX reset é esse primeiro pino aqui, ó. Que nós estamos na parte de trás da placa, né? Na face de trás. Esse primeiro pino do PCI Express é o PEX reset, tá? Se ele der problema, a placa não inicia, tá bom? Ele tem que apresentar com a placa em funcionamento 3.3 volts aqui, tá? E com a placa desligada, desconectada de tudo, ele vai apresentar fora de escala, quer dizer, ali na escala de diodo, uma resistência tão grande que não aparece nada, beleza? Deixa eu até tirar aqui, ó, essa figura aqui para mostrar aqui uma coisa para vocês, que é aqui, ó, o PEX reset aqui, que às vezes você quer medir ele, mas você está com a placa ligada, né? Eu falei que é 3.3 quando está ligado. Você está com a placa ligada e conectado, o conector vai estar aqui, né? Fechado aqui, ó, o conector PC Express. Então você pode, geralmente, ele vem aqui, ó, e já vem por um ponto aqui, tá? Tem que olhar. Mas se olhar na trilha, você vai ver, ó. Eu acredito que seja esse pontinho aqui. Você pode vir medir ele nesse pontinho aqui, ó, com a ponta de prova vermelha. Beleza? Então, pessoal, essa é a primeira aula aí das tensões que a gente pode estar medindo na placa, tá bom? Para verificar aí se tem algum problema já nessas linhas, né? Se não tiver como é que fala? Essa resistência, por exemplo, já indica que tem um problema naquele circuito ali, tá bom? Se tiver uma resistência muito abaixo disso aqui, indica, ó, tem um problema no circuito de 1.8 volts, tá? Ah, esse aqui eu não falei, né? Tá aqui, ó, galera. Vamos falar aqui, já tava passando aqui sem falar. Esse aqui, esse CI aqui, ó, que geralmente fica tortinho aqui na placa, tá? Próximo aqui à furação, ele é o circuito de 1.8 volts, circuito bem importante também na ligação da placa. Ele libera 1.8 na perna 6, que começa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aqui na perna 6, que está em verdinho, ele libera 1.8 volts em funcionamento. Quando não, com a placa desligada, desconectada de tudo, ele apresenta aí na escala de diodo mais ou menos 2,5 kΩ, beleza? Ou mais do que isso. Geralmente a gente vai se preocupar quando tem muito menos do que esse valor que eu estou falando aqui, beleza? Então você vê aqui, mediu esse pino 6 aqui com a placa desconectada, deu muito menos, deu, sei lá, 50 ohms,
é, 0 ohms e tal aqui, aí a gente vai começar a investigar esse circuito aqui, entendeu? É assim que a gente faz. Então essas primeiras medições são para a gente definir onde que vai ir o nosso a nossa atenção, entendeu? Então, BIOS muito difícil de dar problema, tá? É mais problema de gravação da BIOS, né? Do que problema de queimar o CI de BIOS e tal, tá? Mas pode acontecer, tá bom? Então, é assim que a gente faz. A gente mede esses setores. Se a gente encontra algum desvio nessas medições aqui, a gente vem analisar esse setor aqui. E aí, nas próximas aulas, a gente vai começar a analisar cada setor desse aí em separado. Beleza? É isso aí que a gente tinha para falar hoje. Muito obrigado e considera deixar o like.